Numa pequena sala em Jerusalém, cerca de 120 crentes assustados se amontoavam, aguardando. Seu líder havia sido executado por Roma poucas semanas antes. Eram pessoas comuns, pescadores, cobradores de impostos, mulheres e ex-pecadores. Não tinham exército, riqueza, poder político ou estratégia para conquistar o mundo. Simplesmente aguardavam uma promessa feita por seu mestre crucificado antes de ascender aos céus. Então, aconteceu algo que mudaria tudo. Fogo desceu do céu. Línguas de fogo pousaram sobre cada pessoa. Elas começaram a falar em línguas que nunca haviam aprendido. Correram para as ruas de Jerusalém e 3.000 pessoas acreditaram em sua mensagem em um único dia. Em poucas semanas, outras 5.000 se juntaram a elas. Em poucas décadas, igrejas existiam por todo o Império Romano. Em 3 séculos, o cristianismo se tornou a religião oficial da própria Roma, o império que crucificou seu fundador. Hoje, 2,4 bilhões de pessoas se identificam como cristãs, tornando o cristianismo a maior religião do mundo. Ele moldou a civilização ocidental mais do que qualquer outra força. Influenciou a arte, a música, a literatura, o direito, o governo, a educação e a saúde. Inspirou hospitais e universidades, motivou reformas sociais e desencadeou tanto o bem imenso quanto o mal terrível ao longo da história. Nenhum outro movimento impactou a civilização humana de forma tão profunda ou abrangente. Mas o cristianismo nunca deveria ter tido sucesso. Tudo em sua origem conspirava contra ele. Seu fundador foi executado como criminoso pelo império mais poderoso do mundo. Seu texto sagrado provinha de uma obscura religião do Oriente Médio. Sua mensagem central, de que Deus se fez homem, morreu pelos pecados da humanidade e ressuscitou dos mortos, soava como tolice para os intelectuais gregos e blasfêmia para os judeus religiosos. Seus primeiros seguidores foram perseguidos, presos, torturados e mortos. Roma tentou erradicá-lo. Filósofos o ridicularizaram. Autoridades religiosas o condenaram. No entanto, espalhou-se como fogo em palha pelo mundo antigo. Como isso aconteceu? Como um mestre judeu crucificado de uma insignificante província romana se tornou a figura central da história da humanidade. Como seus seguidores, apesar de não terem poder político ou força militar, mudaram o mundo de forma mais drástica do que qualquer imperador ou conquistador. Como um movimento que começou com 120 pessoas em um cenáculo, se tornou uma fé global, que perdura há 2 milênios e não dá sinais de desaparecer. Esta é a história completa do cristianismo. Não a versão higienizada ensinada na escola dominical, nem a versão cínica contada por críticos hostis, mas a história real com todos os seus triunfos e tragédias. Seus heróis e vilões, seus momentos de glória e suas épocas de vergonha. É a história de como a mensagem de um carpinteiro executado se espalhou de Jerusalém a Roma e aos confins da terra. É a história de mártires que morreram cantando hinos e papas corruptos que venderam a salvação. É a história de missionários que trouxeram esperança e colonizadores que trouxeram opressão. É a história de debates teológicos, divisões na igreja, reformas, avivamentos e expansão global. Esta história começa em Jerusalém, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo capacitou pessoas comuns a realizar feitos extraordinários. Ela percorre o 1º século, acompanhando a fundação de igrejas pelos apóstolos em todo o Império Romano. Continua através de séculos de perseguição sob o domínio da Roma pagã, culminando em triunfos com a conversão de Constantino. Acompanha o cristianismo durante a Idade Média, período em que dominou a Europa, mas perdeu grande parte de seu poder espiritual. Explora o grande cisma que dividiu o Oriente e o Ocidente, as cruzadas que mancharam a reputação do cristianismo.
a reforma que abalou a unidade católica e os movimentos missionários que difundiram o cristianismo pelo mundo. A história aborda a colonização das Américas e da África, onde o cristianismo foi, por vezes, instrumento de opressão e, por vezes, força em prol da dignidade humana. Examina o desafio do iluminismo ao cristianismo tradicional, a ascensão de respostas liberais e fundamentalistas e a mudança drástica do centro do cristianismo da Europa para a África, Ásia e América Latina. Esta é a história completa do cristianismo. Sua origem em um cenáculo em Jerusalém, sua expansão por impérios e continentes e sua transformação do mundo ao longo de 2000 anos. O nascimento da Igreja, de Jerusalém a Antioquia. O livro de Atos começa com a ascensão de Jesus e uma promessa. Atos 1:8. Mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Este versículo tornou-se o modelo para a expansão do cristianismo. 50 dias após a ressurreição de Jesus, durante a festa judaica de Pentecostes, o Espírito Santo veio. Atos 2, 2-4. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram línguas repartidas, como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Judeus de todas as nações estavam em Jerusalém para a festa. Eles ouviram esses crentes galileus falando em suas línguas nativas sobre as maravilhas de Deus. Alguns zombaram, dizendo que os crentes estavam bêbados. Pedro se levantou e pregou o primeiro sermão cristão, explicando que Jesus de Nazaré, a quem eles haviam crucificado, era o Messias prometido. Ele os chamou ao arrependimento e ao batismo. Atos 2, 41. Assim, os que aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele dia foram agregadas cerca de 3.000 pessoas. Em um único dia, a igreja cresceu de 120 para mais de 3.000 membros. Em poucos dias, o número chegou a 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A igreja primitiva em Jerusalém era radicalmente diferente de tudo o que existia antes. Atos 2, 42-47 descreve a vida deles. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, à fraternidade e à oração. Realizavam milagres. Compartilhavam seus bens voluntariamente, vendendo propriedades para ajudar os necessitados. Reuniam-se nos pátios do templo e nas casas. Louvavam a Deus e gozavam da graça da comunidade ao redor, e cresciam a cada dia. Mas a oposição surgiu rapidamente. Os mesmos líderes religiosos que crucificaram Jesus agora se voltaram contra seus seguidores. Pedro e João foram presos por curarem um paralítico e pregarem sobre a ressurreição de Jesus. Foram levados perante o Sinédrio, ameaçados e libertados. Os apóstolos foram presos novamente, açoitados e ordenados a parar de pregar. Atos 5, 41-42. Então eles saíram da presença do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e anunciar que o Cristo é Jesus. O primeiro mártir foi Estevão, um dos 7 homens escolhidos para supervisionar a distribuição de alimentos às viúvas. Estevão realizou grandes maravilhas e sinais. Quando os líderes religiosos debateram com ele e não conseguiram resistir à sua sabedoria,
acusaram-no de blasfêmia. Perante o sinédrio, Estevão proferiu um poderoso discurso, revisando a história de Israel e acusando os líderes de resistirem ao Espírito Santo e assassinarem os profetas, culminando no assassinato de Jesus. Atos 7, 54 a 60. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, em pé à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então, gritaram em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, investiram contra ele. Expulsaram-no da cidade e o apedrejaram. As testemunhas, porém, deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele clamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E prostrando-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. A morte de Estevão desencadeou uma intensa perseguição. Atos 8, 1 a 3. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Mas Saulo devastava a igreja, os cristãos e, entrando de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os entregava à prisão. Essa perseguição, que tinha como objetivo destruir a igreja, na verdade a espalhou. Os crentes dispersos foram por toda parte pregando o evangelho. Filipe foi para Samaria e proclamou Cristo. As multidões prestaram atenção quando viram os sinais que ele realizava. Espíritos imundos saíam de muitos. Muitos paralíticos e coxos foram curados. Havia muita alegria naquela cidade. Isso foi significativo porque judeus e samaritanos se odiavam. No entanto, o evangelho estava derrubando barreiras étnicas. Quando Pedro e João vieram de Jerusalém e oraram pelos crentes samaritanos, eles receberam o Espírito Santo, confirmando que Deus os aceitava plenamente. Filipe também encontrou um eunuco etíope, um oficial da corte que lia o profeta Isaías. Filipe explicou que Isaías estava profetizando sobre Jesus. O etíope acreditou e foi batizado, retornando à África como o primeiro africano convertido ao cristianismo. Entretanto, a conversão mais dramática da história cristã estava prestes a acontecer. Saulo de Tarso, o jovem que havia aprovado a execução de Estevão e estava devastando a igreja, viajava para Damasco com autorização para prender cristãos. Atos 9, 3 a 6. Ao seguir seu caminho, aproximou-se de Damasco e subitamente uma luz do céu o cercou. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Saulo ficou cego. Seus companheiros o levaram a Damasco, onde um discípulo chamado Ananias, apesar do medo, obedeceu à ordem de Deus de ir até Saulo. Ananias impôs as mãos sobre ele. A visão de Saulo foi restaurada. Ele foi cheio do Espírito Santo e foi batizado. Imediatamente, começou a proclamar Jesus nas sinagogas. Saulo, que se tornaria Paulo, viria a ser o maior missionário e teólogo do cristianismo. Então veio outra revelação. Deus deu a Pedro uma visão mostrando que nenhum alimento era impuro, o que significava que as leis alimentares judaicas não se aplicavam mais. Imediatamente depois, chegaram mensageiros de Cornélio, um centurião romano. Pedro foi à casa de Cornélio, algo que um judeu devoto jamais faria. Enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo desceu sobre todos os gentios presentes. Eles falaram em línguas. Pedro ordenou que fossem batizados. Isso foi revolucionário. O cristianismo não era apenas para judeus. Deus estava aceitando os gentios
sem exigir que eles se convertessem ao judaísmo primeiro. Quando Pedro retornou a Jerusalém, os cristãos judeus o criticaram por comer com gentios. Pedro explicou sua visão e o que havia acontecido. Atos 11, 18. Ao ouvirem isso, ficaram em silêncio e glorificaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Crentes dispersos chegaram a Antioquia, na Síria, a terceira maior cidade do Império Romano. Eles pregaram aos gregos e muitos creram. Atos 11, 25 a 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Ali, reuniram-se durante um ano inteiro com a igreja e ensinaram uma grande multidão. E foi em Antioquia que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Antioquia tornou-se a primeira grande igreja gentia e o ponto de partida para missões ao mundo romano em geral. O evangelho havia se espalhado de Jerusalém para a Judéia e Samaria. Agora estava pronto para chegar aos confins da terra. Paulo e a missão aos gentios. As viagens missionárias de Paulo transformaram o cristianismo de uma seita judaica em uma fé universal. Ao longo de aproximadamente 15 anos, Paulo viajou milhares de quilômetros, fundou igrejas por todo o Império Romano do Oriente, escreveu cartas que se tornaram escrituras e estabeleceu fundamentos teológicos que ainda hoje moldam o cristianismo. A primeira viagem missionária começou por volta de 46 a 48 d.C., Atos 13, 2 a 3. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Paulo, Barnabé e João Marcos navegaram até Chipre e, em seguida, viajaram pela região da Galácia, na atual Turquia. Eles seguiram um padrão que Paulo repetiria ao longo de seu ministério: entrar em uma cidade, ir primeiro à sinagoga judaica, pregar que Jesus é o Messias, enfrentar a oposição dos líderes judeus, voltar-se para os gentios, estabelecer uma igreja, nomear líderes e seguir para a próxima cidade. Em Listra, Paulo curou um homem paralítico de nascença. As multidões pensavam que Paulo e Barnabé eram deuses, mas judeus de cidades anteriores chegaram e incitaram a multidão contra Paulo. Atos 14, 19 a 20. Mas judeus vieram de Antioquia e Icônio, e tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas, quando os discípulos se reuniram ao redor dele, ele se levantou e entrou na cidade, e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. De volta a Antioquia, surgiu uma controvérsia que ameaçou dividir a jovem igreja. Alguns judeus convertidos ensinavam que os gentios convertidos precisavam ser circuncidados e seguir a lei de Moisés para serem salvos. Paulo e Barnabé discordavam veementemente, pois acreditavam que a salvação era somente pela fé em Cristo. Por volta de 49 d.C., líderes da igreja se reuniram em Jerusalém para a primeira grande controvérsia teológica. Pedro falou primeiro, relatando como Deus havia aceitado Cornélio sem exigir a circuncisão. Paulo e Barnabé descreveram os sinais e maravilhas que Deus havia realizado entre os gentios. Tiago, líder da igreja de Jerusalém, tomou a decisão final. Atos 15, 19. Portanto, meu entendimento é que não devemos perturbar os gentios que se convertem a Deus. Essa decisão foi crucial. Os gentios não precisavam se converter ao judaísmo para se tornarem cristãos. O cristianismo não era apenas um ramo do judaísmo, mas uma nova fé acessível a todas as pessoas. A segunda viagem missionária de Paulo, 49 a 52 d.C., o levou à Europa. Ele e Silas viajaram pela Síria e Cilícia. Em Listra, recrutaram Timóteo.
viajaram pela Ásia Menor, mas o Espírito Santo os impediu de entrar em certas regiões. Atos 16, 9 a 10. E Paulo teve uma visão à noite. Um homem da Macedônia estava em pé, insistindo com ele e dizendo: "Vem para a Macedônia e ajuda-nos." E tendo Paulo tido a visão, imediatamente procuramos ir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes pregar o Evangelho. Paulo atravessou da Ásia para a Europa, levando o cristianismo a um novo continente. Em Filipos, Paulo conheceu Lídia, uma comerciante que se tornou a primeira europeia convertida. Depois, Paulo expulsou um demônio de uma escrava cujos donos lucravam com suas adivinhações. Os donos da escrava prenderam Paulo e Silas, açoitaram-nos com varas e os jogaram na prisão com os pés presos em cepos. Naquela noite, Paulo e Silas cantaram hinos. Um terremoto sacudiu a prisão, abrindo todas as portas. O carcereiro, pensando que os prisioneiros haviam escapado e corriam o risco de serem executados, estava prestes a se matar. Atos 16, 28 a 34. Mas Paulo gritou em alta voz: "Não se mate! Estamos todos aqui!" O carcereiro pediu luzes, entrou correndo e, tremendo de medo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levando-os para fora, perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus, e você e a sua família serão salvos." E anunciaram a palavra do Senhor a ele e a todos os que estavam em sua casa. Naquela mesma hora da noite, Paulo os levou e lavou-lhes as feridas. E logo em seguida foi batizado, ele e toda a sua família. De Filipos, Paulo viajou para Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Em Atenas, pregou no Areópago para filósofos gregos, interagindo com a cultura deles enquanto proclamava Cristo. Em Corinto, Paulo passou 18 meses estabelecendo uma igreja. A terceira viagem missionária, 53 a 57 d.C., concentrou-se em Éfeso, onde Paulo passou 3 anos. Éfeso era um importante centro de culto pagão, famoso pelo templo de Ártemis. Atos 19, 11 a 12. E Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, de maneira que até lenços e aventais que haviam tocado a sua pele eram levados aos enfermos, e as doenças os deixavam e os espíritos malignos saíam deles. A pregação de Paulo ameaçou aqueles que faziam santuários de prata, dedicados a Ártemis. Um tumulto irrompeu, com multidões gritando: "Grande é a Ártemis dos Efésios", por 2 horas. Paulo escapou, mas acabou retornando a Jerusalém, onde foi preso. A prisão de Paulo marcou o início de uma nova fase. Ele foi acusado de profanar o templo, quase linchado, julgado pelo Sinédrio, transferido para Cesareia, julgado por Félix, mantido na prisão por 2 anos, julgado por Festo e, finalmente, apelou para César. Atos 25, 11 a 12. Se, pois, sou culpado e fiz algo pelo qual mereço a morte, não procuro escapar da morte. Mas, se não há fundamento na acusação que fazem contra mim, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, depois de consultar o conselho, respondeu: "A César apelaste, a César irás." A viagem de Paulo a Roma incluiu um naufrágio em Malta. Todos sobreviveram. Paulo foi mordido por uma víbora, mas não sofreu ferimentos. Finalmente chegaram a Roma, onde Paulo ficou em prisão domiciliar por 2 anos. O livro de Atos termina com Paulo pregando ousadamente em Roma. A tradição diz que Paulo foi libertado, viajou mais, foi preso novamente e decapitado, por volta de 64 a 67 d.C. Seu legado é imenso. Ele fundou igrejas por todo o Império, escreveu 13 cartas que se tornaram escrituras, e estabeleceu a estrutura teológica para a compreensão da salvação pela graça, mediante a fé somente. Perseguição, crescimento e o Novo Testamento.
Os 3 primeiros séculos foram marcados por perseguições intermitentes, porém intensas, e por um rápido crescimento, apesar da oposição. A perseguição sob Nero começou em 64 d.C., quando um grande incêndio destruiu grande parte de Roma. Os rumores culpavam o próprio Nero. Para desviar as suspeitas, Nero culpou os cristãos. O historiador romano Tácito escreveu que os cristãos foram submetidos a torturas requintadas. Eram cobertos com peles de animais e dilacerados por cães. Eram crucificados. Eram queimados vivos para servirem de tochas iluminando os jardins de Nero à noite. A tradição diz que Pedro e Paulo foram martirizados durante essa perseguição. Contudo, a perseguição não impediu o crescimento do cristianismo. O apologista cristão Tertuliano escreveria mais tarde: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Cada tentativa de destruir o cristianismo parecia fortalecê-lo. Outros imperadores continuaram a perseguição intermitentemente. Domiciano, 81 a 96 d.C., exigiu ser adorado como Senhor e Deus, forçando os cristãos a escolher entre a fé e a vida. O apóstolo João foi exilado para Patmos durante esse período, onde escreveu o Apocalipse. Plínio, o jovem, governador da Bitínia por volta de 112 d.C., escreveu ao imperador Trajano perguntando como lidar com os cristãos. Sua carta revela as práticas cristãs. Reuniam-se antes do amanhecer em um dia fixo. Cantavam hinos a Cristo como Deus. Faziam juramentos de abstinência, compartilhavam refeições e recusavam-se a adorar o imperador, mesmo sob ameaça de morte. Trajano respondeu que os cristãos não deveriam ser procurados, mas, se acusados e se recusassem a retratar-se, deveriam ser executados. As perseguições mais ferozes ocorreram sob o imperador Décio, 249 a 251 d.C., que ordenou que todos sacrificassem aos deuses romanos e obtivessem certificados comprovando sua obediência. Muitos cristãos se recusaram e foram mortos. A perseguição do imperador Diocleciano, 303 a 305 d.C., foi a mais severa e sistemática. Igrejas foram destruídas, as escrituras queimadas e as propriedades cristãs confiscadas. Muitos foram presos, torturados e executados. Por que o cristianismo cresceu apesar da perseguição? Os cristãos cuidavam uns dos outros e até mesmo de pessoas de fora durante pestes e desastres. O cristianismo oferecia a esperança da vida eterna e da ressurreição. Os mártires, que morreram em paz, perdoando seus algozes, impressionaram os observadores. O cristianismo transcendia todas as barreiras sociais. Escravos e senhores, homens e mulheres, ricos e pobres adoravam juntos. Ao longo desses séculos, o cristianismo desenvolveu uma estrutura organizacional e uma teologia. As primeiras igrejas eram lideradas por anciãos e supervisores. No século II, surgiu uma estrutura de 3 níveis: bispos sobre as regiões, presbíteros sobre as congregações e diáconos auxiliando-os. A igreja enfrentou inúmeras heresias. O gnosticismo ensinava que a matéria era má e que a salvação vinha através do conhecimento secreto. A igreja afirmava que Jesus era verdadeiramente humano e divino. O marcionismo rejeitava o Antigo Testamento. A igreja afirmava a continuidade entre os testamentos. Essas controvérsias forçaram a igreja a articular a crença cristã ortodoxa com mais precisão. O cânon do Novo Testamento formou-se gradualmente. Os escritos dos apóstolos foram reconhecidos como autoridade desde o início. Os 4 evangelhos foram universalmente reconhecidos no final do século II. No final do século IV, todos os 27 livros eram aceitos. Pais da igreja como Inácio, Policarpo, Justino Mártir, Irineu, Tertuliano, Orígenes e Atanásio defenderam o cristianismo, refutaram heresias e preservaram os ensinamentos apostólicos.
Por volta do ano 300 d.C., apesar da perseguição, o cristianismo havia se espalhado por todo o império e além. O cenário estava pronto para a transformação mais dramática da história cristã. Constantino, os concílios e o triunfo do cristianismo. Em 312 d.C., tudo mudou. Constantino, um dos 4 imperadores rivais, marchava para a batalha na Ponte Milvia, perto de Roma. Segundo o historiador Eusébio, Constantino viu uma cruz de luz no céu com os dizeres: "Com este sinal vencerás." Naquela noite, Cristo apareceu em sonho, instruindo-o a usar o símbolo na batalha. Constantino ordenou que seus soldados pintassem o símbolo Chi-Rho em seus escudos. Ele venceu decisivamente. Há debate sobre se Constantino teve uma conversão genuína ou se reconheceu a crescente influência do cristianismo. O que é certo é que ele imediatamente começou a favorecer o cristianismo. O Édito de Milão, em 313 d.C., concedeu liberdade religiosa, pondo fim à perseguição. Constantino devolveu propriedades confiscadas, isentou o clero de impostos, financiou a construção de igrejas e promoveu ativamente o cristianismo. Em 324 d.C., Constantino governava todo o império. Ele transferiu a capital para Bizâncio, renomeando-a Constantinopla. Essa nova Roma se tornaria o centro do cristianismo oriental por mais de 1000 anos. Constantino enfrentou uma igreja dividida. Ário ensinava que Jesus era o ser criado mais elevado, mas não um Deus eterno. Isso contradizia o entendimento da igreja de que Jesus era plenamente divino. A controvérsia ameaçou dividir a igreja e o império. Constantino convocou líderes da igreja para Niceia em 325 d.C., para o primeiro concílio ecumênico. Cerca de 300 bispos compareceram, às custas do império. O concílio condenou o arianismo e afirmou que Jesus Cristo é da mesma substância que o Pai, compartilhando a mesma natureza divina. E não apenas uma natureza semelhante. O Credo Niceno estabeleceu a compreensão da divindade de Cristo pelo cristianismo ortodoxo. Contudo, o arianismo não desapareceu. Permaneceu influente, particularmente entre as tribos góticas evangelizadas por missionários arianos. A questão foi finalmente resolvida no Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., convocado pelo imperador Teodósio I. Este concílio reafirmou o credo niceno com acréscimos sobre o Espírito Santo, estabelecendo a doutrina da Trindade, um só Deus em 3 pessoas, coiguais e coeternas. Teodósio foi além de Constantino. Em 380 d.C., ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. O cristianismo passou de ser perseguido a privilegiado e, por fim, obrigatório. Essa transformação teve consequências profundas. Igrejas que se reuniam em casas agora eram magníficas basílicas. Bispos que se escondiam da perseguição agora aconselhavam imperadores. Mas algo se perdeu. A igreja que prosperara sob perseguição agora se deparava com riqueza e poder. O paganismo foi suprimido. Templos foram fechados ou convertidos. Ao final do século IV, o cristianismo havia passado de uma entre muitas religiões para a única religião legal. Outros 2 concílios importantes moldaram a doutrina cristã. O concílio de Éfeso, em 431 d.C., condenou Nestório e afirmou que Jesus é uma só pessoa com 2 naturezas, e que Maria pode ser chamada, com razão, de Mãe de Deus. O concílio de Calcedônia, em 451 d.C., produziu a definição mais precisa. Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Uma só pessoa em 2 naturezas, indistintamente, imutavelmente, indivisivelmente, inseparavelmente. No entanto, as igrejas no Egito, na Síria, na Armênia e na Etiópia rejeitaram Calcedônia
mantendo-se fiéis à teologia monofisista. Essas igrejas ortodoxas orientais se separaram, uma divisão que persiste até hoje. Esta era testemunhou o surgimento do monasticismo. Os cristãos retiravam-se para o deserto em busca da santidade através da oração, do jejum e da solidão. Bento de Núrcia estabeleceu a regra de São Bento, organizando a vida monástica em torno da oração, do trabalho e do estudo. Os mosteiros beneditinos tornaram-se centros de aprendizado, preservando textos durante a Idade das Trevas que se aproximava. Agostinho de Hipona, 354 a 430, foi o teólogo mais influente desde Paulo. Suas confissões narram sua conversão. Em sua obra, A Cidade de Deus, ele argumenta que os reinos terrenos surgem e caem, mas o reino de Deus é eterno. Agostinho desenvolveu doutrinas como a da graça, do pecado original e da predestinação, que moldariam o cristianismo ocidental. Por volta do ano 500 d.C., o cristianismo havia se transformado de uma seita perseguida na religião dominante do mundo romano. Definira doutrinas fundamentais, estabelecera as escrituras, desenvolvera estruturas de liderança e construíra instituições impressionantes. A era da cristandade havia começado. A queda de Roma e o cristianismo medieval. O Império Romano do Ocidente entrou em colapso no século V, sob a pressão das tribos germânicas. Os visigodos saquearam Roma em 410. Os vândalos saquearam-na novamente em 455. O último imperador romano do Ocidente foi deposto em 476. O império que crucificou Cristo havia caído. Mas o cristianismo sobreviveu. Embora a Roma política tenha caído, a Igreja permaneceu. Bispos tornaram-se líderes cívicos. Mosteiros preservaram o conhecimento. O papado cresceu em poder, eventualmente reivindicando autoridade sobre todo o cristianismo ocidental. O Papa Leão I, 440 a 461, exemplificou esse novo papel. Em 452, quando Átila, o Huno, ameaçou Roma, Leão encontrou-se com ele e o persuadiu a recuar. Em 455, quando os vândalos invadiram a cidade, Leão negociou para evitar a destruição. O Papa atuava como líder político de Roma. Gregório Magno, 590 a 604, expandiu ainda mais o poder papal. Ele foi um administrador capaz que reformou a liturgia, organizou os esforços missionários, administrou as propriedades da Igreja, providenciou alimentos durante períodos de fome e negociou com os lombardos invasores. Gregório enviou Agostinho de Cantuária para evangelizar os anglo-saxões na Grã-Bretanha em 597. Essa missão foi bem-sucedida, levando o cristianismo à Inglaterra e estabelecendo laços com Roma. A conversão das tribos germânicas ao cristianismo trouxe toda a Europa para a influência cristã. Algumas, como os francos, converteram-se diretamente ao cristianismo niceno sob o reinado de Clovis, por volta de 496. Outras haviam se convertido ao cristianismo ariano, mas eventualmente aceitaram a ortodoxia nicena. O monasticismo desempenhou um papel crucial na preservação da civilização. Enquanto as cidades declinavam e a educação entrava em colapso, os mosteiros mantinham bibliotecas, copiavam manuscritos e ensinavam os alunos. Os monges desmatavam terras, drenavam pântanos e desenvolviam a agricultura. O monasticismo irlandês assumiu uma forma distinta, enfatizando o conhecimento e o zelo missionário. Monges irlandeses estabeleceram mosteiros por toda a Escócia, França, Suíça e Itália. A relação entre Igreja e Estado tornou-se cada vez mais complexa. Os imperadores bizantinos reivindicavam autoridade, tanto sobre a Igreja quanto sobre o Estado. No Ocidente,
os papas reivindicavam independência e até mesmo autoridade sobre os reis. Essa tensão dominaria a história medieval. O papado atingiu o seu auge de poder sob Gregório VII, 1073 a 1085, que afirmou que os papas podiam nomear ou depor bispos e até mesmo imperadores. O seu conflito com o Sacro Imperador Romano Henrique IV sobre a nomeação de bispos levou à querela das investiduras. Quando Henrique se recusou a submeter-se, Gregório excomungou-o. Henrique acabou por ficar descalço na neve em Canossa durante 3 dias, implorando perdão. O cristianismo medieval desenvolveu uma teologia e prática elaboradas. A escolástica combinou fé e razão, utilizando a filosofia aristotélica. A Suma Teológica de Tomás de Aquino, 1265 a 1274, tornou-se a declaração definitiva da teologia católica. O sistema sacramental expandiu-se para 7 sacramentos: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. A missa tornou-se o centro do culto, celebrada em latim pelos sacerdotes. A maioria das pessoas não entendia as palavras e raramente comungava. O culto aos santos floresceu. Acreditava-se que as relíquias possuíam poder milagroso. As igrejas competiam para obter relíquias famosas, o que atraía peregrinos e doações. A devoção mariana intensificou-se. Maria era venerada como Rainha do Céu, Mãe de Deus e intercessora pelos pecadores. Surgiram novas ordens monásticas. Os cistercienses buscavam retornar à estrita observância beneditina. Os franciscanos, fundados por Francisco de Assis em 1209, enfatizavam a pobreza e o serviço. Os dominicanos, fundados por Domingos em 1216, concentravam-se na pregação e no combate à heresia. A heresia era uma preocupação constante. Os valdenses pregavam a pobreza evangélica e rejeitavam a autoridade papal. Os cátaros, no sul da França, ensinavam uma visão de mundo dualista. O Papa Inocêncio III declarou uma cruzada contra eles, resultando em massacres. A Inquisição medieval foi estabelecida para erradicar a heresia por meio de investigação, interrogatório e tortura. Catedrais góticas surgiram por toda a Europa. Notre Dame, Chartres, Canterbury, Colônia. Estruturas imponentes que representavam as conquistas da Idade Média. Universidades foram desenvolvidas em Paris, Oxford, Cambridge e Bolonha. O cristianismo medieval criou uma cultura unificada, onde a igreja permeava todos os aspectos da vida. Contudo, rachaduras começavam a aparecer. A corrupção papal, a imoralidade clerical, a venda de indulgências e a enorme riqueza acumulada em meio à pregação da pobreza geraram cinismo. O grande cisma e as cruzadas. Durante séculos, o cristianismo existiu como uma única igreja, apesar das diferenças regionais. Mas essas diferenças estavam aumentando. A língua os dividia. O latim no Ocidente, o grego no Oriente. O Ocidente acrescentou "e o Filho", filioque, ao credo niceno, afirmando que o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho. O Oriente considerou isso um erro e uma alteração imprópria. Fatores políticos e culturais impulsionaram a divisão. O Império Bizantino e a Europa Ocidental tornaram-se mundos cada vez mais distintos. As conquistas islâmicas tomaram Alexandria, Antioquia e Jerusalém, deixando Constantinopla e Roma como rivais. A ruptura final ocorreu em 1054. O patriarca Miguel Cerulário criticou as práticas latinas. O Papa Leão IX enviou o cardeal Humberto como legado. O encontro foi desastroso. Em 16 de julho de 1054, Humberto entrou na Basílica de Santa Sofia durante uma liturgia e colocou uma bula de excomunhão sobre o altar. Cerulário respondeu excomungando Humberto e queimando a bula.
O grande cisma havia começado. O cristianismo estava agora dividido em ramos ortodoxo oriental e católico ocidental. A Quarta Cruzada, 1204, piorou as coisas. Os cruzados saquearam Constantinopla, destruindo qualquer esperança de reconciliação por séculos. A queda de Constantinopla para os turcos otomanos em 1453 pôs fim ao Império Bizantino. A Igreja Ortodoxa sobreviveu sob o domínio muçulmano. Moscou se autoproclamou a Terceira Roma. O cisma representa uma das grandes tragédias do cristianismo. Entretanto, em 27 de novembro de 1095, o Papa Urbano II convocou uma guerra santa para libertar Jerusalém do domínio muçulmano. Ele prometeu que aqueles que morressem lutando teriam todos os seus pecados perdoados. A multidão respondeu com Deus vult, Deus o quer. As cruzadas haviam começado. A primeira cruzada, 1096 a 1099, foi desencadeada pelo pedido de ajuda do imperador bizantino Aleixo I contra os turcos seljúcidas. Dezenas de milhares fizeram votos de cruzada. A cruzada popular, uma multidão desorganizada, massacrou judeus na Alemanha e foi dizimada pelos turcos antes de chegar a Jerusalém. O principal exército cruzado capturou Antioquia após um longo cerco e, em seguida, prosseguiu para Jerusalém. Em 15 de julho de 1099, os cruzados romperam as muralhas de Jerusalém e massacraram muçulmanos e judeus indiscriminadamente. Relatos da época descrevem os cruzados avançando em meio ao sangue. Eles estabeleceram 4 estados cruzados que duraram quase um século. Em 1187, Saladino recapturou Jerusalém. A Terceira Cruzada, 1189 a 1192, teve como protagonistas Ricardo Coração de Leão e Saladino, terminando em um impasse. A Quarta Cruzada, 1202 a 1204, nunca chegou à Terra Santa. Mercadores venezianos manipularam os cruzados para que atacassem Constantinopla. As cruzadas não conseguiram libertar a Terra Santa de forma permanente. Elas intensificaram a hostilidade entre muçulmanos e cristãos, desacreditaram a Igreja por meio de evidente hipocrisia e massacraram judeus por toda a Europa. O último reduto cruzado caiu em 1291. As cruzadas tiveram consequências profundas. Introduziram na Europa os bens e ideias orientais, contribuindo para o Renascimento. Fortaleceram a autoridade papal. Desenvolveram teorias sobre a guerra justa e as indulgências. Mas mancharam a reputação do cristianismo e estabeleceram padrões de violência religiosa. A Reforma Protestante. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, um monge agostiniano, teria pregado 95 teses na porta da igreja em Wittenberg. Lutero protestava contra a venda de indulgências, certificados que supostamente reduziam o tempo no purgatório. Johann Tetzel as vendia para financiar a Basílica de São Pedro, alegadamente dizendo: assim que uma moeda tilinta no cofre, uma alma do purgatório salta. Lutero pretendia promover um debate acadêmico. Em vez disso, ele desencadeou uma revolução que dividiria permanentemente o cristianismo ocidental. Por meio do estudo de Romanos, particularmente um versículo 17, o justo viverá pela fé. Lutero teve uma revelação. A salvação não era conquistada por obras, mas recebida somente pela fé, como um dom de Deus. Isso contradizia o ensinamento católico medieval. As 95 teses de Lutero se espalharam rapidamente graças à imprensa. Em poucas semanas, circularam por toda a Alemanha. Em poucos meses, toda a Europa sabia sobre esse monge que desafiava a igreja. Quando foi ordenado a retratar-se na Dieta de Worms, 1521, Lutero recusou. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão clara, não aceito a autoridade de papas e concílios, pois eles se contradizem.
Minha consciência está cativa a palavra de Deus. Não posso e não vou retratar-me de nada, pois ir contra a consciência não é correto nem seguro. Lutero foi declarado fora da lei. Frederico, o sábio, simulou um sequestro para se proteger, escondendo Lutero no castelo de Wartburg. Lá, Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão, tornando as Escrituras acessíveis ao povo comum. Os princípios fundamentais de Lutero, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a glória a Deus, desafiaram os ensinamentos católicos fundamentais. Ele rejeitou a autoridade papal, o sacerdócio como mediador, a transubstanciação, a maioria dos sacramentos, o monasticismo, os requisitos do celibato, as orações aos santos, as missas pelos mortos e o purgatório. Mas Lutero não estava sozinho. O rico, Zwinglio, liderou a reforma em Zurique. Os anabatistas foram além, rejeitando o batismo infantil e insistindo no batismo de crentes. Tanto católicos quanto protestantes os perseguiram brutalmente. Milhares foram executados. João Calvino estabeleceu um estado teocrático em Genebra. Suas institutas da religião cristã tornaram-se a teologia protestante mais sistemática. Calvino enfatizou a soberania absoluta de Deus, a predestinação e a vida santa. Genebra tornou-se uma cidade protestante modelo. A influência de Calvino espalhou-se para a França, Escócia, Holanda e Inglaterra. Na Inglaterra, a reforma se deu mais por meio da política do que da teologia. O rei Henrique VIII queria se divorciar de Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena. Quando o Papa Clemente VII se recusou a anular o casamento, Henrique rompeu com Roma, declarando-se chefe supremo da Igreja da Inglaterra em 1534. A Inglaterra tornou-se protestante politicamente, embora inicialmente permanecesse em grande parte católica teologicamente. Sob o reinado de Eduardo VI, filho de Henrique VIII, a Inglaterra caminhou em direção à teologia protestante. Sob o reinado de Maria I, 1553 a 1558, irmã de Eduardo, a Inglaterra retornou violentamente ao catolicismo. Ela queimou quase 300 igrejas protestantes, ganhando o apelido de Maria Sangrenta. Finalmente, sob o reinado de Elizabeth I, 1558 a 1603, a Inglaterra se estabeleceu em um caminho intermediário, mantendo a teologia protestante, mas preservando os bispos e a liturgia, o anglicanismo via media. A reforma protestante desencadeou guerras por toda a Europa. A Guerra dos Camponeses Alemães, 1524 a 1525. Em parte, inspirada pela ênfase de Lutero na liberdade cristã, resultou em 100.000 mortes. Lutero tomou o partido dos príncipes contra os camponeses, prejudicando sua reputação. A Guerra de Esmalcalda, 1546 a 1547, opôs príncipes protestantes ao imperador católico Carlos V. A Paz de Augsburgo, 1555, estabeleceu que os governantes determinavam a religião de sua região, não concedendo liberdade religiosa a indivíduos, apenas aos governantes. O conflito mais devastador foi a Guerra dos 30 Anos, 1618 a 1648, que começou como um conflito entre protestantes e católicos, mas envolveu a maioria das potências europeias. Estima-se que tenha matado 8 milhões de pessoas. A Paz de Westfália, 1648, pôs fim à guerra e exauriu o apetite da Europa por guerras religiosas. As consequências da reforma foram enormes. O cristianismo ficou permanentemente dividido. As próprias igrejas protestantes se fragmentaram em luteranas, reformadas, anglicanas, anabatistas e, posteriormente, muitas outras denominações. A unidade religiosa na Europa Ocidental desapareceu para sempre.
a Reforma democratizou o cristianismo. As escrituras em línguas vernáculas permitiram a leitura pessoal da Bíblia. O sacerdócio universal dos crentes significou acesso direto a Deus. O canto congregacional substituiu os coros. A pregação tornou-se central. A alfabetização aumentou. Contudo, a reforma também trouxe tragédias. Guerras religiosas mataram milhões. Cristãos queimaram uns aos outros na fogueira. A unidade pela qual Cristo orou parecia mais distante do que nunca. Se a reforma recuperou o cristianismo bíblico ou criou novos problemas, ainda é debatido. Contra a reforma católica e expansão global, a Igreja Católica não aceitou passivamente a reforma protestante. Ela respondeu com sua própria reforma, combatendo a corrupção, esclarecendo a doutrina e lançando esforços vigorosos para reconquistar territórios protestantes e expandir-se globalmente. O Concílio de Trento, 1545 a 1563, foi o ponto central. Reunindo-se periodicamente ao longo de 18 anos, abordou as críticas protestantes e a corrupção interna. Trento reafirmou as doutrinas católicas tradicionais rejeitadas pelos protestantes. Escritura e tradição como autoridades iguais, justificação pela fé e pelas obras, 7 sacramentos, transubstanciação, purgatório, orações aos santos e indulgências, embora tenha reformado os abusos. O Concílio de Trento esclareceu o ensinamento católico com uma precisão sem precedentes. Exigiu formação sacerdotal adequada. Estabelecendo seminários. Reformou a conduta clerical. Padronizou a missa, produzindo a missa tridentina, em latim, utilizada até a década de 1960. Autorizou o Catecismo do Concílio de Trento. Ao abordar a corrupção, o Concílio de Trento rejeitou completamente a teologia protestante. Anatematizou aqueles que ensinavam a salvação somente pela fé, somente pelas escrituras ou outras características distintivas do protestantismo. Novas ordens religiosas revitalizaram o catolicismo. Os jesuítas, fundados por Inácio de Loyola em 1540, tornaram-se a força de choque da Contra-Reforma. Rigorosamente treinados e completamente leais ao Papa, os jesuítas estabeleceram escolas, debateram com os protestantes e realizaram missões pelo mundo. Francisco Xavier levou o cristianismo à Índia e ao Japão, batizando dezenas de milhares de pessoas. Teresa de Ávila reformou a ordem carmelita, enfatizando a oração contemplativa. Seus escritos místicos influenciaram profundamente a espiritualidade católica. São João da Cruz escreveu poesia descrevendo a jornada da alma rumo a Deus. A Inquisição Romana, reorganizada em 1542, investigava heresias. O Índice de Livros Proibidos, publicado pela primeira vez em 1559, listava os livros que os católicos estavam proibidos de ler. A censura e a perseguição intensificaram-se nos territórios católicos. A arte e a arquitetura barrocas tornaram-se ferramentas de renovação católica. Igrejas magníficas como a Basílica de São Pedro usaram o drama e o esplendor para inspirar a fé. Artistas como Caravaggio e Bernini criaram obras que celebravam temas católicos. Os governantes católicos impuseram a uniformidade religiosa. A Inquisição espanhola intensificou suas atividades. Milhares foram torturados e executados. A Espanha expulsou os judeus em 1492 e os muçulmanos em 1609. Mais importante ainda, as missões católicas se expandiram globalmente. Os conquistadores espanhóis e portugueses levaram padres para as Américas. Franciscanos, dominicanos e jesuítas estabeleceram missões por toda a América Latina. Civilizações inteiras, como a Azteca e a Inca, foram convertidas à força. Milhões foram batizados, embora muitas vezes a conversão fosse superficial. O tratamento dado aos povos indígenas variava.
Alguns padres, como Bartolomé de las Casas, defendiam os direitos indígenas e condenavam a crueldade espanhola. Outros participavam da exploração ou a ignoravam. O sistema de encomienda concedia aos colonizadores direitos sobre o trabalho indígena, essencialmente escravizando-os e exigindo, ao mesmo tempo, instrução cristã. As missões católicas chegaram à Ásia com resultados variados. Os jesuítas levaram o cristianismo ao Japão, onde floresceu inicialmente, mas foi violentamente reprimido no início do século XVII. Na China, Matteo Ricci ganhou respeito ao aprender a cultura chinesa, mas as controvérsias sobre a adaptação às práticas chinesas dificultaram o crescimento do catolicismo. As Filipinas se tornaram a única nação de maioria cristã na Ásia, colonizadas pela Espanha e evangelizadas por ordens católicas. Os conflitos religiosos persistiram. A Guerra dos 30 Anos devastou a Europa Central. A Inglaterra vivenciou uma guerra civil, em parte enraizada em tensões religiosas. Na França, Luís XIV revogou o Edito de Nantes em 1685, pondo fim à tolerância aos huguenotes. Centenas de milhares fugiram. Por volta de 1700, o mapa religioso da Europa estava definido. O norte da Europa era protestante, o sul era católico e o leste era ortodoxo. A Contra-Reforma conseguiu reformar a prática católica e impedir a expansão protestante, mas não conseguiu sanar a divisão. Missões globais e colonização. Entre 1500 e 1900, o cristianismo expandiu-se de uma religião predominantemente europeia para uma fé verdadeiramente global. Essa expansão acompanhou a colonização europeia, criando um legado complexo onde a fé genuína e o imperialismo cultural, a devoção missionária sincera e a exploração se entrelaçaram de forma inextricável. As conquistas ibéricas deram início ao processo. Os conquistadores espanhóis conquistaram as Américas, levando consigo padres católicos. A bula de 1493 do Papa Alexandre VI dividiu o mundo não europeu entre Espanha e Portugal, autorizando-os a evangelizar os nativos. Essa doutrina da descoberta forneceu justificativa religiosa para a decolonização com consequências devastadoras. Conquistadores espanhóis como Hernán Cortés e Francisco Pizarro destruíram os impérios Azteca e Inca. Sacerdotes os seguiram, batizando os sobreviventes em cerimônias em massa. Populações inteiras se converteram, às vezes de livre e espontânea vontade, muitas vezes sob coação, geralmente com pouco entendimento. As missões estabelecidas por ordens religiosas trouxeram a civilização europeia junto com o cristianismo. Elas ensinaram agricultura, artesanato e organização social europeus. Construíram igrejas misturando estilos artísticos europeus e indígenas. Criaram línguas escritas para povos que tinham apenas tradições orais. Mas também destruíram textos indígenas, suprimiram religiões nativas e insistiram em normas culturais europeias. Milhões de indígenas americanos morreram devido a doenças, exploração, guerras e desestruturação social. A população diminuiu drasticamente. Alguns padres resistiram à exploração. Bartolomé de las Casas, inicialmente proprietário de escravos, converteu-se e dedicou sua vida à defesa dos direitos indígenas. Seus escritos documentaram a crueldade espanhola e argumentaram que os povos indígenas deveriam ser tratados com justiça. Sua defesa levou à promulgação das novas leis de 1542, que buscavam limitar a exploração, embora sua aplicação fosse fraca. Os portugueses levaram o catolicismo ao Brasil e estabeleceram colônias na África e na Ásia. Portugal também foi pioneiro no tráfico atlântico de escravos, transportando milhões de africanos para as Américas, em condições indescritíveis. A Igreja Católica abençoou esse comércio, argumentando que escravizar pagãos era aceitável se levasse à conversão.
As missões protestantes começaram mais tarde. William Carey foi para a Índia em 1793, tornando-se o pai das missões modernas. Ele traduziu a Bíblia para vários idiomas indianos, fundou escolas, opôs-se à prática de queimar viúvas mortas e promoveu reformas sociais. Seu lema era: espere grandes coisas de Deus, tente grandes coisas para Deus. O século XIX testemunhou uma explosão de missões protestantes. David Livingstone explorou a África, opondo-se ao tráfico de escravos. Hudson Taylor fundou a Missão Interior da China. Robert Morrison traduziu a Bíblia para o chinês. Adoniram Judson foi pioneiro em missões na Birmânia. Missionários foram a todos os continentes habitados. As mulheres desempenharam papéis cruciais. Mulheres solteiras e esposas de missionários muitas vezes tinham mais liberdade nos campos missionários do que em casa. Elas fundaram escolas, clínicas médicas e orfanatos. Amy Carmichael resgatou crianças da prostituição em templos na Índia. Gladys Aylward serviu na China por décadas. O trabalho de Lottie Moon inspirou gerações. A relação entre missões e colonialismo era complexa. As potências coloniais frequentemente apoiavam missionários, considerando o cristianismo como civilizador. Os missionários recebiam proteção e financiamento. Essa aliança comprometia o evangelho, fazendo com que o cristianismo parecesse inseparável do imperialismo ocidental. No entanto, os missionários frequentemente criticavam os abusos coloniais. Documentavam a exploração, defendiam os direitos dos povos indígenas e se opunham às políticas coloniais. Estabeleceram escolas e hospitais negligenciados pelos governos coloniais. Preservaram as línguas indígenas criando formas escritas. Defenderam os povos colonizados contra os piores excessos dos colonizadores. Os cristãos indígenas desempenharam papéis vitais, muitas vezes negligenciados. Evangelistas, pastores e tradutores locais realizaram a maior parte do trabalho evangelístico. Eles contextualizaram o cristianismo para suas culturas. Sofreram perseguição por parte das autoridades e de suas comunidades. Criaram expressões indígenas que persistem até hoje. A expansão do cristianismo trouxe uma transformação genuína. Os convertidos encontraram esperança, significado e comunidade. Os ensinamentos cristãos desafiaram práticas como o sacrifício humano e a cremação de viúvas. A ênfase cristã na dignidade humana contradizia os sistemas de castas. A educação cristã abriu oportunidades, especialmente para as mulheres. No entanto, os custos foram exorbitantes. Culturas indígenas foram destruídas ou danificadas. Religiões nativas foram suprimidas. Línguas desapareceram. Estruturas sociais entraram em colapso. Doenças trazidas pelos europeus mataram milhões. A colonização explorou recursos e mão de obra. O racismo contaminou o cristianismo. O legado é profundamente ambíguo. O cristianismo tornou-se verdadeiramente global, com igrejas em todos os continentes. A maioria dos cristãos vive agora na África, Ásia e América Latina. Cristãos indígenas desenvolveram expressões vibrantes. O cristianismo cresceu exponencialmente na Coreia, Nigéria, Brasil e China. Cristãos africanos e latino-americanos agora enviam missionários para o Ocidente, cada vez mais secular. Mas a associação do cristianismo com o colonialismo prejudicou sua credibilidade. Os críticos pós-coloniais apontam com razão como o cristianismo facilitou a conquista e a exploração. Os povos indígenas lutam para distinguir a fé autêntica do imperialismo cultural. Alguns rejeitam o cristianismo como a religião do colonizador. Outros o reivindicam, criando teologias africanas, asiáticas e latino-americanas que desafiam as premissas ocidentais. Cristianismo moderno, do iluminismo aos dias de hoje.
O iluminismo dos séculos XVII e XVIII desafiou o domínio intelectual e cultural do cristianismo. A razão, a ciência e o ceticismo substituíram a fé como fundamentos da verdade. Filósofos como Voltaire zombaram dos dogmas cristãos. Cientistas como Galileu e Darwin questionaram as narrativas bíblicas. Revolucionários políticos questionaram o direito divino dos reis e a autoridade da Igreja. O cristianismo reagiu de diversas maneiras, criando divisões que persistem até hoje. O cristianismo liberal abraçou os valores do iluminismo, reinterpretando os ensinamentos por meio da razão e do conhecimento moderno. O cristianismo conservador resistiu, insistindo na doutrina tradicional e na autoridade bíblica. A Revolução Francesa, 1789, foi particularmente traumática. Os revolucionários atacaram a Igreja Católica, confiscando propriedades, proibindo ordens religiosas, exigindo lealdade dos padres ao Estado e tentando substituir o cristianismo por um culto à razão. Durante o reinado do terror, milhares de padres e freiras foram executados. Na Alemanha, estudiosos aplicaram métodos histórico-críticos à Bíblia, questionando a autoria e a interpretação tradicionais. Essa pesquisa produziu conhecimentos valiosos, mas minou a confiança na confiabilidade bíblica. Friedrich Schleiermacher respondeu fundamentando a fé na experiência religiosa em vez da doutrina. Essa abordagem liberal tornou o cristianismo respeitável para os europeus instruídos, mas o reduziu a sentimentos subjetivos. Na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, os avivamentos evangélicos contrapuseram o ceticismo iluminista com uma fé experiencial. Os grandes despertares nos Estados Unidos enfatizaram a conversão pessoal e a experiência emocional. O movimento metodista de John Wesley enfatizou a santidade pessoal e a ação social. O século XIX testemunhou o crescimento e a fragmentação simultâneos do cristianismo. As denominações se multiplicaram. Os batistas insistiram no batismo de crentes. Os presbiterianos enfatizaram a teologia reformada. Novos movimentos surgiram. Adventistas, mórmons, cientistas cristãos e testemunhas de Jeová. O movimento da santidade enfatizou a santificação por meio do Espírito Santo. Isso levou ao pentecostalismo, que surgiu no início do século XX, com ênfase nos dons espirituais, especialmente o falar em línguas. O avivamento da Rua Azusa, 1906 a 1915, em Los Angeles, lançou o pentecostalismo globalmente. Hoje, pentecostais e carismáticos somam mais de 600 milhões. O movimento do evangelho social aplicou a ética cristã a problemas sociais, como pobreza, exploração do trabalho e racismo. Líderes como Walter Rauschenbusch argumentavam que o cristianismo deveria transformar a sociedade e não apenas salvar almas individualmente. O fundamentalismo surgiu no início do século XX nos Estados Unidos como uma reação à teologia liberal. Os fundamentalistas, 1910 a 1915, defenderam doutrinas centrais: a inerrância bíblica, o nascimento virginal e a divindade de Cristo, a expiação vicária, a ressurreição literal e a segunda vinda de Cristo. O julgamento do macaco de Scopes, 1925, tornou-se emblemático do conflito entre fundamentalistas e modernistas. Apesar da vitória judicial, o fundamentalismo foi ridicularizado publicamente e muitos fundamentalistas se afastaram do engajamento cultural mais amplo. O protestantismo liberal dominou as denominações tradicionais. Adotaram a crítica bíblica, o ativismo social evangélico e a cooperação interreligiosa. Dominaram os seminários e a liderança, mas gradualmente perderam membros à medida que a teologia liberal deixou de inspirar uma identidade cristã distintiva. O evangelicalismo surgiu em meados do século XX como uma alternativa menos separatista.
Líderes como Billy Graham pregavam a teologia tradicional ao mesmo tempo que dialogavam com a cultura dominante. A Associação Nacional de Evangélicos, 1942, uniu evangélicos de diferentes denominações. O movimento ecumênico buscou sanar as divisões entre os cristãos. O Conselho Mundial de Igrejas, 1948, reuniu as igrejas protestantes e ortodoxas. Os católicos aderiram ao diálogo após o Concílio Vaticano II. Mas a unidade permaneceu difícil de alcançar. O Concílio Vaticano II, 1962 a 1965, transformou o catolicismo. Substituiu a missa em latim pela missa na língua vernácula. Afirmou a liberdade religiosa e o diálogo com outros cristãos e religiões. Os progressistas celebraram as mudanças. Os tradicionalistas lamentaram as perdas. A teologia da libertação surgiu na América Latina nas décadas de 1960 e 1970, aplicando a análise marxista à teologia cristã. Teólogos como Gustavo Gutierrez argumentavam que Deus tem uma opção preferencial pelos pobres. A teologia da libertação inspirou a resistência às ditaduras. O centro global do cristianismo mudou drasticamente. Em 1900, 80% dos cristãos viviam na Europa e na América do Norte. Em 2000, 60% viviam na África, Ásia e América Latina. As igrejas africanas e latino-americanas cresceram exponencialmente. O cristianismo chinês, apesar da perseguição comunista, tornou-se um dos movimentos de crescimento mais rápido do mundo, possivelmente atingindo 100 milhões de fiéis. O cristianismo coreano enviou missionários para o mundo todo. Essa mudança transformou o caráter do cristianismo. Cristãos africanos e asiáticos trouxeram perspectivas diferentes. Eles enfatizaram a guerra espiritual, a cura, a profecia e a comunidade, em detrimento do individualismo. Eram mais conservadores em relação à ética sexual, ao mesmo tempo que criticavam o materialismo ocidental. Enviaram missionários para a Europa e a América, países em processo de secularização. A perseguição intensificou-se sob o comunismo. Stalin assassinou padres, destruiu igrejas e prendeu fiéis. Mesmo assim, a Igreja Ortodoxa Russa sobreviveu. Na China, a Revolução Cultural de Mao tentou erradicar o cristianismo, mas igrejas domésticas floresceram clandestinamente. O final do século XX testemunhou guerras culturais nos Estados Unidos sobre o aborto, a homossexualidade, a evolução e o papel público da religião. Cristãos conservadores se organizaram politicamente. Mega-churches substituíram congregações menores. O culto contemporâneo substituiu os hinos tradicionais. Escândalos prejudicaram a reputação do cristianismo. Abusos sexuais cometidos por padres católicos, acobertados por bispos, devastaram as vítimas e desacreditaram a liderança. Escândalos envolvendo teleevangelistas revelaram corrupção. A igreja se dividiu em torno da homossexualidade, fragmentando as denominações bissex. O aumento do número de pessoas sem religião que declaram não ter nenhuma afiliação religiosa acelerou no início do século XXI, especialmente nos países ocidentais. Jovens adultos abandonaram as igrejas em números sem precedentes. O cristianismo declinou na Europa, Canadá, Austrália e cada vez mais nos Estados Unidos. Contudo, globalmente, o cristianismo continuou a crescer. Os cristãos africanos somavam mais de 600 milhões em 2020. Os evangélicos latino-americanos cresceram rapidamente. O cristianismo asiático, embora ainda minoritário, exceto nas Filipinas e na Coreia do Sul, expandiu-se de forma constante. O pentecostalismo explodiu em todo o mundo. Hoje, o cristianismo é a maior religião do mundo, com 2,4 bilhões de adeptos. Permanece profundamente dividido
mas demonstra uma vitalidade notável. Cristãos alimentam os famintos, curam os enfermos, educam crianças e servem aos marginalizados. Artistas cristãos criam beleza. Acadêmicos cristãos contribuem para todas as áreas do conhecimento. Ativistas cristãos lutam por justiça. A transformação do mundo. Há 2000 anos, 120 crentes assustados se reuniam em um cenáculo, aguardando uma promessa que mal compreendiam. Hoje, 2,4 bilhões de pessoas em todos os continentes se identificam como cristãs. Essa expansão, de um recanto obscuro em Jerusalém à dominância global, é sem precedentes na história da humanidade. O cristianismo transformou o Império Romano por dentro, sobrevivendo à civilização mais poderosa que o mundo antigo já conheceu. Sobreviveu a heresias, cismas, perseguições, corrupções, reformas e revoluções. Foi a religião de imperadores e escravos, de catedrais e catacumbas, de cruzados e pacifistas, de colonizadores e libertadores. O cristianismo deu ao mundo hospitais, universidades e organizações de caridade. Inspirou o movimento abolicionista que pôs fim à escravidão em grande parte do mundo. Motivou ativistas dos direitos civis como Martin Luther King Jr., produziu algumas das maiores obras de arte da humanidade, como a Capela Sistina, de Michelangelo, a Missa em Si menor de Bach e a Divina Comédia de Dante. Sua ética moldou conceitos de dignidade humana, igualdade e direitos, mesmo entre aqueles que rejeitam sua teologia. O cristianismo também foi responsável por enormes males. As cruzadas massacraram muçulmanos e judeus em nome de Deus. A Inquisição torturou e queimou hereges. Guerras religiosas devastaram a Europa. A colonização explorou e destruiu povos indígenas sob a bênção cristã. O antissemitismo e o racismo encontraram apoio nos ensinamentos cristãos. Escândalos de abuso sexual revelaram corrupção sistêmica. Essa dupla herança demonstra que o cristianismo, como qualquer instituição humana, reflete o melhor e o pior da humanidade. A questão é se o cristianismo, em sua melhor forma, representa a verdade divina, irrompendo na história humana, ou meramente a religião humana com todas as suas falhas. Os cristãos acreditam na primeira opção. Os críticos enfatizam a segunda. As evidências sustentam ambas as perspectivas. O que é inegável é o impacto do cristianismo. Ele moldou leis, governos, educação, saúde, arte, música, literatura e ética em diversas culturas e ao longo dos séculos. Mesmo sociedades que rejeitaram o cristianismo operam com base em pressupostos: igualdade humana, cuidado com os vulneráveis, consciência individual, que tem raízes cristãs, embora tenham evoluído a ponto de se tornarem irreconhecíveis. O cristianismo de hoje é muito diferente da sua forma no primeiro século. As simples igrejas domésticas dos Atos dos Apóstolos tornaram-se instituições elaboradas. Os crentes de Jerusalém, cheios do Espírito Santo e perseguidos, foram substituídos por cristãos acomodados e culturalmente adaptados em muitos lugares e por igrejas vibrantes e em crescimento em outros. A unidade da igreja primitiva fragmentou-se em milhares de denominações concorrentes. Contudo, certos temas persistem. Os cristãos ainda afirmam que Jesus Cristo é o Senhor, que ele morreu pelos pecados da humanidade, que ressuscitou dos mortos e que oferece a vida eterna àqueles que nele confiam. Eles ainda batizam convertidos, celebram a ceia do Senhor, leem as Escrituras, oram, reúnem-se para o culto e procuram seguir os ensinamentos de Jesus. A mensagem central: Deus se fez homem para salvar a humanidade, permanece constante apesar das inúmeras variações. O centro do cristianismo deslocou-se de Jerusalém para Roma, do norte da Europa para o sul global. Cada região contextualizou a fé, criando a teologia da libertação, o evangelho da prosperidade, os movimentos de igrejas domésticas e inúmeras outras expressões.
O cristianismo não é mais uma religião ocidental. É verdadeiramente global. E seu futuro está sendo escrito em lugares que os primeiros apóstolos jamais imaginaram. Os desafios que o cristianismo enfrenta são enormes. A secularização ameaça seu núcleo ocidental. A perseguição se intensifica em muitas regiões. A desunião enfraquece o testemunho. Escândalos destroem a credibilidade. Ideologias concorrentes oferecem visões de mundo alternativas. Cada geração deve decidir se esta fé ancestral ainda transmite a verdade no mundo moderno. Contudo, o cristianismo já enfrentou desafios semelhantes antes. Sobreviveu à perseguição romana, às invasões bárbaras, às conquistas islâmicas, à corrupção interna, à reforma protestante, às críticas do iluminismo, à opressão comunista e ao ceticismo pós-moderno. Cada crise que parecia terminal tornou-se uma oportunidade para a renovação, reforma e novas expressões da fé ancestral. A história do cristianismo não terminou. Ela continua em milhões de igrejas em todo o mundo, em mega-igrejas africanas e igrejas domésticas chinesas, em comunidades de base na América Latina e aldeias indianas, em catedrais ocidentais e campos de refugiados. Ela continua em fiéis comuns que alimentam os famintos, visitam os doentes, acolhem os estrangeiros e amam seus inimigos. Ela continua em santos e pecadores, reformadores e tradicionalistas, ativistas e contemplativos. Daquele cenáculo em Jerusalém até os dias de hoje, o cristianismo transformou o mundo. Ofereceu esperança aos desesperados, dignidade aos desprezados, sentido aos perdidos e comunidade aos isolados. Inspirou um bem incrível e um mal terrível. Construiu e destruiu, libertou e oprimiu, salvou e aniquilou. Esta é a história completa do cristianismo, sua origem, expansão e transformação do mundo. Tudo começou com um carpinteiro crucificado, cujos seguidores afirmavam que ele havia ressuscitado dos mortos. Espalhou-se por meio de pessoas comuns, capacitadas pelo Espírito Santo. Tornou-se a maior religião do mundo, moldando a civilização mais profundamente do que qualquer outra força. Dividiu-se em tradições concorrentes, cada uma reivindicando uma continuidade autêntica com os apóstolos. Acompanhou tanto a conquista colonial quanto a conversão genuína. Sobreviveu à perseguição e à prosperidade, à corrupção e à reforma, ao ceticismo e ao reavivamento. Hoje, o cristianismo enfrenta um futuro incerto no Ocidente, mas um crescimento explosivo no Sul global. Precisa lidar com seus pecados históricos, mantendo-se fiel à sua mensagem fundadora. Precisa abordar questões modernas, preservando as verdades antigas. Precisa unir-se em torno de princípios essenciais, respeitando a diversidade. Precisa ser, ao mesmo tempo, contracultural e culturalmente engajado, profético e pastoral, tradicional e inovador. Independentemente do que o futuro reserve, o passado do cristianismo demonstra uma resiliência, adaptabilidade e poder transformador extraordinários. A mensagem que começou em Jerusalém com um pequeno grupo de fiéis continua a se espalhar, continua a transformar vidas, continua a desafiar sociedades e continua a conquistar a fidelidade de bilhões de pessoas que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Esta é a história do cristianismo, o movimento religioso mais influente da história da humanidade. Nascido em um cenáculo, difundido pela perseguição, estabelecido por concílios, dividido pela reforma, expandido por missões, desafiado pela modernidade e que continua hoje em todos os cantos da terra, proclamando uma mensagem de redenção, transformação e esperança que se recusa a ser silenciada.